Boa noite a todos e a todas. Declaro aberta a quinta sessão extraordinária do primeiro período legislativo de 2024. Declaro aberto o pequeno expediente. Convido a vereadora Edileide. Convido o vereador Neverton. Convido o vereador Gilvan. Convido o vereador Seu Antônio. Convido o vereador Márcio. Convido o vereador Zé Velames. Convido a vereadora Maria Edna. O pequeno expediente. Declaro aberto o grande expediente. Convido a vereadora Edileide. Não, vai ser na ordem do dia, o veto. Vai sair com ela. Rosa, explica aí a ela. Vai. Onde Zé Vela? Convido a vereadora Edileide para fazer o uso da tribuna. No segundo expediente, né? É. Me abstenho novamente, senhorita presidente. Convido o vereador Neverton. Convido a vereadora Maria Edna. Boa noite a todos. Nessa sessão extraordinária, nós iremos analisar sobre o veto que foi feito pelo prefeito na lei orçamentária, certo? O veto, ele extingue o artigo que trata, né, que foi dado pelos vereadores de 2,1%. Não foi isso, vereador Márcio? 2,1%. É interessante falarmos sobre isso, porque é necessário que a população saiba do que se trata, né, esta sessão extraordinária. E também o motivo que nos leva a expor a nossa opinião sobre esse veto. O meu voto, a minha decisão é para manter o veto que foi emitido pelo prefeito sobre a lei orçamentária. No grande expediente, senhora presidente, né, vão ser 2 sessões, é isso? Então, eu peço a todos que tenham, né, todos os colegas vereadores, que possam também permanecer com o veto, certo, do prefeito. Por quê? Porque 2,1% é muito pouco para ser trabalhado durante um ano,
né, onde já foi anunciado que o projeto de contratação dos médicos da urgência chegou a esta casa, e isso será possível, através de uma emenda parlamentar do senador Laércio Oliveira. Então, com certeza, aumenta também o valor do orçamento. Então, 2,1% é pouco. Então, o que eu peço a cada colega vereador que possa permanecer com o veto que foi emitido pelo prefeito, com a justificativa que 2,1% é pouquíssimo para que a população possa ser agraciada com o trabalho, né, executado pela gestão. Então, assim, eu peço encarecidamente, né, que cada um tenha, com certeza, possa avaliar a sua decisão e, assim, permanecer. Muitos e muitos outros municípios, foi colocado na justificativa do projeto, foi dado muito mais do que 10%. Na reunião que nós tivemos no Tribunal de Contas, na mesa técnica, foi colocado lá também, e está no relatório, na ata, que não deve, a Câmara de Vereadores não deve dar menos que o valor que está contido na LDO. A LDO é a lei que vai direcionar a confecção, a produção da lei orçamentária. Na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária, lá foi aprovado aqui nesta casa com 10%. Então, como nós agora estamos dando 2,1%. Então, o veto foi feito e eu peço a cada colega vereador que possa manter o veto. Por todas essas Vereadora, argumentações... seu tempo acabou. Por todas essas argumentações... Concedido. Minutos, senhor presidente. Por todas essas argumentações e que todos nós que participamos da reunião no Tribunal de Contas, na mesa técnica, tivemos o conhecimento, né, que nós não podemos infringir a lei que foi anterior à lei orçamentária. Então, por isso, eu mantenho o veto pela responsabilidade em cumprir a nossa lei, que é o nosso dever e nossa obrigação enquanto parlamentar aqui nesta casa. Muito obrigada, senhor presidente. Convido o vereador Gilvan para fazer uso da tribuna. Senhora presidente. Convido o vereador Jackson. Boa noite a todos e a todas aqui presentes no recinto desta casa, todos que nos acompanham através das redes sociais. Essa sessão extraordinária para tratar exclusivamente, né, do veto. Já deu para entender o posicionamento dos colegas vereadores na fala da vereadora Maria Edna, já deu para perceber o pedido para que mantenha o veto do prefeito. Só que cabe destacar que manter o veto do prefeito deixa ele sem margem nenhuma para remanejar. Às vezes, isso são questões de observação. E quando você veta um artigo,
veta trecho de uma lei, você fica sem aquele trecho da lei. Ou seja, mantiver o veto do prefeito, isso quer dizer que o prefeito ficaria sem margem nenhuma de remanejamento. Derrubar o veto equivale que ele possa movimentar dentro do orçamento mais de 2 milhões de reais. Que ele possa movimentar para onde ele quiser, de onde ele quiser, para onde ele quiser. Então, eu não sei se a base da gestão não está percebendo essa situação, ou eu não estou entendendo qual que é o intuito de vetar, porque vetar fica zerado, fica sem aquele trecho da lei, ou seja, ele fica zerado para remanejar. Qual que seria o objetivo nesse caso aí? Que eu não estou entendendo. Porque aí, se fosse assim, o prefeito poderia ter mandado uma carta aqui, um comunicado, um ofício, dizendo que não precisa de remanejamento, que ele prefere ficar sem remanejamento, zerado, porque aí está chancelado por ele. É um sinal que ele não vai precisar de remanejamento durante o ano de 2024. E aí, quem sabe, nós poderíamos até concordar com esse pensamento. Com relação ao número da margem, a porcentagem da margem, dão exemplo de outros municípios, de fato, às vezes a margem é maior, mas a gente vê, ao longo dos tempos, as coisas acontecerem nos outros municípios. E em Tomás de Jeru, a gente só vê as coisas acontecendo no ano eleitoral. Passam-se 3 anos de um mandato, quando é no último ano, que é o ano da eleição, as coisas começam a acontecer, aí começa a fluir, parece que a dificuldade que tinha já não existe mais, desapareceu, sumiu. Então, às vezes, a questão da margem é para que a gente possa acompanhar toda a movimentação financeira que tiver dentro do município. A Câmara que nunca se negou a dialogar com relação a orçamento, a crédito suplementar, a crédito adicional, nunca foi negado esse direito. Então, eu não vejo o porquê dar uma margem de você assinar um cheque em branco dizendo, olha, prefeito, faça aí o que você quiser e tire o direito de nós fazer o processo legislativo. Então, são questões de observância. E cabe destacar, mantiver o veto, o prefeito fica zerado. E eu estou aberto para ouvir, se de fato o prefeito quer o orçamento zerado, que ele não quer remanejamento, que ele quer deixar zerado, eu estou aberto a ouvir. E qual que é o intuito nessa questão. Como a sessão hoje é exclusivamente para tratar do veto, eu encerro a minha fala por aqui e agradeço o silêncio e a atenção de cada um de vocês. O vereador seu Antônio para fazer o uso da tribuna. Convido o vereador Márcio para fazer o uso da tribuna. Boa noite aos nobres colegas vereadores, onde gostaria de saudar a todos em nome da nossa presidente Nena Marques, a todos aqui presentes, em nome dos funcionários dessa casa, onde eu tenho um grande respeito, e a todos que nos acompanham pela rede social, em nome dos demais vereadores aqui presentes na noite de hoje. Sessão essa convocada para o dia de ontem e que, em concordância com partes ou membros das comissões, a gente deliberou que fosse feita na noite de hoje uma reunião de uma comissão que faltava,
para que a gente pudesse deliberar a matéria e assim pudesse ser apreciada e votada. É uma das comissões que eu faço parte, que também eu tenho o presidente Neverton, né, e a vereadora Edileide, que faz parte também. Mas, graças a Deus, a gente tem um entendimento. E hoje a gente discute nessa casa, na noite de hoje, um veto de um artigo da lei que a gente passou mais de 3 meses aqui nessa casa, em discussão e prejudicando não só o município, mas a todos os jeruenses, né? Mas que, graças a Deus, teve a hora da gente poder votar nela. Mas, infelizmente ou felizmente, ainda foi vetado um artigo. Artigo esse que lá atrás, na LDO, foi votado com 10%. Quando chegou agora novamente, diminuíram para 2,1%. No meu entendimento, e na base de entendimento que eu tenho, e que acredito que o prefeito fez isso na noção de vetando os 2,1%, prevalece os 10% e dá para o município ir desenvolvendo seus trabalhos. Esse é o entendimento e a base do entendimento que eu procurei, colegas vereadores. E é um dos motivos de eu votar pela permanência do veto. Infelizmente, o veto não só foi lido, em totalidade no dia que entrou, como também estou percebendo que não vai ser lido hoje. Mas aqui está a parte do texto do veto, a base legal do veto, os motivos do veto, para que a sociedade e amanhã, como nobres colegas vereadores aqui têm ciência e que têm o veto em mão. A única colocação que eu faço aqui é que os senhores possam, como o colega vereador citou há pouco, que está nessa casa para dar remanejamento assim que for solicitado. Espero que possa ser atendido quando sim for solicitado, porque já foi solicitado e não foi dado por essa casa. Nada contra a posição de colega vereador nenhum nessa casa. Mas tenho dito, respeito. Mas eu continuo votando a favor da permanência do veto. Muito obrigado, que Deus nos acompanhe e qualquer pessoa que tiver a dúvida, pode ter da certeza que para onde eu for, de carro, de moto, o veto vai estar dentro da garupa da bis, ou se não no porta-luva do meu carro. Muito obrigado e que Deus dê uma boa noite a nós todos e que os novos colegas vereadores possam ter paciência e sabedoria na hora do voto. Convido o vereador Zé Velames para fazer uso da tribuna. Convido a servidora para a leitura dos pareceres. Boa noite a todos. Parecer número 06/2023, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Câmara Municipal de Vereadores de Tomar do Jeru, referente ao veto 002/2024, que veta parcialmente o projeto de lei 001/2024,
que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de 2024. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara de Vereadores de Tomás de Jeru, conforme artigo 66, parágrafo único do Regimento Interno, designada para manifestar sobre todas as preposições apresentadas na Casa, apresenta por meio deste parecer análise técnica acerca do veto 002/2024, realizado pelo prefeito, que veta o artigo 4º do projeto de lei número 001/2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, submetida à apreciação desta comissão. Aspectos constitucionais e aspectos legais. Verificamos que a norma objeto de veto respeita os princípios e preceitos estabelecidos na Constituição Federal, não havendo contrariedade direta ou indireta aos dispositivos constitucionais ou a qualquer norma jurídica previamente estabelecida. Aspectos formais. Quanto à forma, o processo legislativo seguiu os trâmites estabelecidos no regimento interno desta Casa, cumprindo as etapas necessárias para a sua aprovação. Boa técnica de redação. Destaca-se a clareza e a objetividade na redação da norma, o que facilita sua compreensão e aplicação pelos destinatários. Diante de todas as análises realizadas, a relatora e o presidente desta comissão destacaram que o veto do prefeito não se sustenta frente aos critérios de constitucionalidade, legalidade, formalidade, materialidade e técnica de redação da norma em questão. Deste modo, está em condições favoráveis para ser apreciado pelo plenário, encontrando-se apto para ser submetido à votação por esse plenário. Evidencia-se que o secretário desta comissão, Márcio Leonildo da Silva, não acompanhou o voto da relatora, manifestando oposição divergente quanto à rejeição do veto. Salientou ser a favor da manutenção do veto, que veta parcialmente o projeto de lei 001/2024, PLOA 2024. Portanto, conforme determina o artigo 64 do Regimento Interno desta Casa, com base nos pareceres favoráveis da relatora, Edileide Velame da Silva Guimarães, e do presidente desta comissão, Neverton de Araújo Santos, recomenda-se a rejeição do veto 002/2024, realizado pelo prefeito. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores. Presidente da comissão, Neverton de Araújo Santos. Relatora, Edileide Velame da Silva Guimarães. E secretário, Márcio Leonil da Silva. Suspende a sessão por 3 minutos.
Dando continuidade aos trabalhos, senhora vereadora Maria Edna, o veto já foi lido na tribuna. Para as senhoras ter ciência. Não. Você falaram da discussão. Primeira discussão do veto 002/2024. O projeto de lei 001/2024 da LOA. Vereadora Edileide. Nessa discussão do veto 002/2024, que é o veto parcial do projeto de lei do orçamento, né, de 2024, esse veto foi lido na tribuna, já foi lido ele na tribuna. É tanto que foi lido e foi distribuído, que inclusive foi distribuído para a comissão. Esse veto é como o vereador Jackson falou. Se a gente for a favor desse veto, o município fica zerado, sem remanejamento nenhum. Se a gente for a favor, ele vai ficar sem nada para ele remanejar. Então, meu voto referente a esse veto, eu rejeito o veto do prefeito, porque eu não sou a favor que ele fique zerado para remanejar. Eu não sou a favor que ele fique. Aí disse que 2,1 foi pouco e ele quer zerar. Zerar. Como? Se disse que foi pouco, 2,1. Eu não entendo, estou sem compreender. Mas, nesse momento, senhorita presidente, nessa discussão, o que eu posso dizer é que eu não sou a favor que o município fique zerado sem remanejamento. Aí diz, 2,1 é pouco. Sim, é pouco quando precisar, pede novamente a casa e a gente vai estar aqui como vereador para analisar e ver como vai ser a votação. Para analisar e ver como é que vai ser a votação. Nesse momento, a minha discussão é só essa, referente a esse veto. Convido o vereador Neverton, primeira discussão do veto. Primeira discussão do veto, vereadora Maria Edna. Senhora presidente e demais colegas que se encontram nesta casa, o meu questionamento sobre o início da sessão é que, na verdade, começou uma sessão sem sabermos, né, sem haver uma introdução ali, como diz o regimento, certo? E com relação ao veto lido, ele foi lido realmente, mas não foi lido de forma integral, que aí eu peço à senhora presidente que possa fazer a leitura de forma integral do veto, para que a sociedade possa acompanhar do que se trata o veto, certo? E a minha justificativa para permanecer o veto do prefeito, né, do projeto de lei 001/2024, são 3. Primeiro, 2,1%, Leide. Como a senhora disse aqui, que quando precisar, pede de novo e vai analisar para poder decidir se vão dar ou não. Não é isso? Nós vamos recordar um fato que aconteceu com os salários lá em 2022, se não me falha a memória, que precisou de orçamento, veio para esta casa e não foi concedido.
Então, nós temos que ter, e aí eu peço aos senhores, né, que permaneçam com o veto. Se vocês estão dizendo que vai zerar, permito, se quiserem, votem a favor do veto. Garanto a todos vocês que continuará o trabalho e não será afetado. O vereador Márcio, no uso da tribuna, ele explicou o motivo de votar no veto e permanecer. Todos nós aqui votamos na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e lá dá 10% de orçamento. Quando foi na lei orçamentária, foi reduzido para 2,1%. O próprio Tribunal de Contas orientou na mesa técnica, e está aqui na ata, dizendo que a Câmara de Vereador, nenhuma Câmara de Vereador pode dar menos que o que diz na lei de diretriz orçamentária. Então, vocês estão sendo contrário ao veto, vocês estão infringindo também uma norma técnica, a orientação do Tribunal de Contas, né, que é inconstitucional, foi assim que foi dito lá. Então, eu peço aos senhores, mantenham o veto. Mantenham o veto, só isso, mantenham o veto. A sociedade, com certeza, vai agradecer, porque a sociedade não precisa mais passar por tudo que já passou, provocado, né, na lei orçamentária aqui nesta casa. Senhor vereador Gilvan. Eu, acompanhando colegas nobres vereadores, acompanhei a nobre fala do vereador Márcio e observando a fala de todo o Tribunal de Contas, onde nós estivemos. Aonde estiver 10% e voltar para 2,5%, é diminuindo as coisas ou é aumentando? Por isso que eu sou a favor desse veto. Não vejo dessa forma, porque já veio para essa casa pedido de remanejamento e foi negado. Então eu sou favorável ao veto. Vereador Jackson. Senhorita presidente, eu não vejo nada mais a acrescentar, né? Manter esse veto, já disse na tribuna, que é ficar zerado no orçamento, que seria muito mais pior. Né? Há narrativas de que foi dado 10% na LDO e agora na lei orçamentária anual foi dado o 2,1%. Cabe destacar que em dezembro o prefeito ele mandou um pedido de abertura de crédito suplementar aqui para essa casa, qual a Câmara aprovou. Ele, na mensagem do texto, veja quem é Pedrinho. Na mensagem do texto, ele disse que parte desse remanejamento seria para pagar o salário de dezembro dos aposentados do FUNPREV. Na mensagem do texto ele faz isso, porém, na hora de cumprir ele não cumpre. Às vezes é disso que ele tem medo do pedido de abertura de crédito aqui, porque quando ele vier pedir crédito,
ele não tenha dúvida que só sairá a abertura de crédito aqui com tudo amarradinho, tudo direitinho, dentro da legalidade, porque ele não cumpre. Ele garantiu para as aposentadas, para a presidente do FUNPREV, que repassaria o remanejamento. E ele só foi passar em janeiro, quando não tinha mais serventia, porque já existia um novo orçamento. Então, às vezes as coisas mudam ao decorrer do tempo. Quando foi aprovado os 10% na LDO, não existia esse fato novo, onde o prefeito pede crédito suplementar para determinada função e não executa naquela situação, naquela secretaria. Então, está mais do que provado o porquê que às vezes as coisas mudam. Porque tem coisas que às vezes fogem dos trilhos, e essa é uma das situações. Então, por isso, eu já declaro aqui que irei votar pela rejeição do veto. Só isso, obrigado. Vereador Seu Antônio. Senhora presidente, senhora presidente, eu não tenho nada a declarar, não. Vou apenas dizer à senhora que vou votar a favor do veto. Vereador Márcio. Boa noite a todos novamente. Gostaria de agradecer as colocações da nobre colega vereadora Maria Edna e do colega vereador Gilvan. E vou me estender na segunda discussão, senhora presidente. Só é uma hoje, é? Ai, que gostoso. Permaneço, senhora presidente, com a mesma discussão do meu discurso em tribuna. Não zera. Estabelece e permanece os 10% que lá atrás os novos colegas votou em unanimidade. Por 9 votaram. Permanece os 10%. Mas aqui a gente está para respeitar a situação, dependendo de ser situação ou oposição, para respeitar o voto de cada um dos parlamentares nesta casa. Mas tendo a ciência e passando a ciência para todos que nos escutam nesse momento. Derrubando o veto de 10 cai para 2,1. Espere em Deus, como as colocações foi colocada aqui pelos nobres colegas vereadores, que pediu para uma situação e não foi para outra. E a história não foi essa. Foi pedido uma porcentagem e nela foi a menos. Não vou dizer que os novos colegas vereadores não votaram no remanejamento, mas não deu o que foi solicitado. O que ocorreu nessa casa foi essa situação. Então, todos têm ciência, a gente tem ciência do que a gente está elaborando e buscando na noite de hoje, e que Deus dê sabedoria a cada um dos parlamentares dessa casa que o povo escolheu. Obrigado, senhor presidente. Vereador Zé Velames. Boa noite a todos e a todas. Senhora presidente, a narrativa está muito bem explicada, bem... Eu acho o seguinte, veja bem. O veto, é melhor a gente derrubar esse veto, porque para não acontecer o que aconteceu da outra vez, que a gente deixou o veto, aconteceu aquele problema todo, e de repente a gente manter esse veto, poderá acontecer novamente aquelas polêmicas. Eu não digo que poderá acontecer, não é que vai acontecer, poderá. Então é o seguinte,
O orçamento está bem elaborado. Foi bem feito o orçamento, Marielle. Então, eu acho muito difícil ele precisar de remanejamento, da forma que está o orçamento. Então, é o seguinte, nós estamos aqui todo santo dia, tivemos ontem, tivemos no dia lá em dezembro, estamos aqui 3 da manhã. Eu não vejo problema nenhum da gente vir o dia que precisar. Agora é o seguinte, quando pedir um remanejamento, não venha botar o remanejamento e mais coisa por baixo que é para poder forçar o vereador a votar. Aí o vereador não vota no remanejamento, como foi pedido, aí diz que o vereador não deu. Não é assim as coisas. Se quer remanejamento, diga para que é. A gente não está aqui para travar nada, está aqui para liberar. O orçamento não é nosso, o dinheiro não é nosso. Então, para que a gente travar nada aqui? Se a gente não vai ganhar nada com isso. Então, não vejo assim derrubar o veto ou manter veto. Eu não vejo. Vamos derrubar esse veto, que é melhor, gente, derrubar. É melhor derrubar esse veto. Por favor, mantenha o silêncio Vamos na derrubar casa. esse veto, que é melhor. E se precisar, a gente está aqui. Novamente. E que não vai precisar. Olha, tenha certeza que não vai precisar. Nem os 2%. Senhor presidente, no momento é só. Eu já tenho minha opinião. Na hora do voto eu vou dizer como eu voto, como eu não voto. Agora vamos para a votação. Vereadora Edileide. Senhorita presidente, o meu voto, eu voto pela rejeição do veto 002 de 2024 do projeto de lei, né, do orçamento que foi aprovado agora em 2024. Vereador Neverton. Senhora presidente, eu voto pela rejeição do veto também, acompanhando a vereadora. Vereadora Maria Edna. Senhora presidente, eu gostaria muito que apenas um de vocês se permitir, né, tivesse essa consciência. Vereadora, eu quero saber se a senhora vai manter ou vai de pelo rejeição. menos uma vez votar a favor de uma decisão, né, ou de uma proposta do prefeito. Pelo menos uma vez, um de vocês tivesse essa condição, certo? O meu voto, senhora presidente, sou a favor do veto, de permanecer no veto, porque o 2,1% não permite nem dá condição de ninguém trabalhar, certo? Então, voto a favor da permanência do veto. Vereador Gilvan. Senhora presidente, o meu voto é a favor da permanência do veto. Vereador Jackson. Eu voto pela rejeição do veto, senhora presidente. Vereador senhor Antônio. Eu voto pela permanência do veto. Vereador Márcio. Eu continuo votando, senhora presidente, como o tribunal nos orientou. Nem 4 é 40, nem 8 é 80. Eu voto pela permanência do veto. Vereador Zé Velames. Senhor presidente, eu voto pela rejeição do veto. Eu acompanho o meu amigo e vereador Zé Velames. Eu voto
pela rejeição do veto. Teve 4, mantém o veto, e 5, rejeição. Eu declaro rejeitado o veto. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Tenha um ótimo feriado.